Graça e paz, aqui quem fala é o pastor Márcio Pereira e hoje eu queria refletir com você sobre o tema O Caminho da Justiça. Convido você a abrir o Salmo de número 5 e eu vou ler apenas o versículo 8 que diz o seguinte: Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus adversários não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho para que eu o siga. Na vida, encontramos mais ajuda para fazer o mal do que para fazer o bem. Lembro-me, na minha juventude, que pessoas, amigos, entre aspas, que faziam de tudo para me conduzir num caminho da farra, da bebedeira, dos trotes, da maldade. Quando eu tive a minha experiência com Cristo, a minha conversão, eu comecei a seguir a Jesus, a caminhar na igreja, e todas essas pessoas sumiram. Passei algumas dificuldades na vida, mas todos esses amigos desapareceram, porque essa é uma máxima. Para fazer o mal, muitas pessoas estão disponíveis, mas quando você decide fazer o bem, as pessoas somem e muitas vezes até mesmo te criticam. Davi, ele estava preocupado nesse Salmo 5 com os seus adversários. E talvez aí um adversário não só externo, mas o próprio adversário que era o seu próprio eu. Com a maldade que ele observava e a perversidade que era praticada por esses inimigos, Davi, então, ele faz um clamor a Deus. É possível que Davi, ao clamar nesse salmo, ele tenha sido tentado a seguir esse caminho da perversidade, da maldade e da iniquidade. Porém, Davi, como é típico da sua natureza, percebemos aqui um homem quebrantado, temente e reverente a Deus. Um homem, por exemplo, que ora. Veja que dos versículos de 1 a 3 ele fala que eu oro somente a ti, eu busco somente a ti. Ele é um homem sensível às injustiças. No versículo de 4 a 6 ele descreve com alguns detalhes essa perversidade no mundo. E claro, ele também é um homem, um adorador bem reverente e temente a Deus, como a gente pode observar aqui no versículo de número 7. E diante, claro, desse mundo perverso, diante da sua própria perversidade, que Davi também tinha consciência, ele pede, então, Davi, nesse caso, para que Deus pudesse estar guiando ele em um caminho justo, num caminho de justiça, de retidão. E para isso, ele pede também para remover os obstáculos que surgem quando a gente decide seguir o caminho da retidão. As barreiras, as pessoas, utensílios, inimigos da caminhada da justiça. Inspirados, portanto, então, nesse salmo, percebemos que não é só os outros que são perversos. A gente se dá conta de ler esse salmo. Mas todos nós somos inclinados de alguma forma para o mal, para o pecado, que na teologia a gente chama de pecado. E o melhor de nossos esforços, eles não são suficientes para satisfazer um Deus justo e santo. Por isso, eu queria, baseado aqui nesse salmo, na minha tese é que somente Deus pode te conduzir, ou pode nos conduzir pelo caminho da justiça, ou pelo caminho da bondade, caminho da retidão. Talvez você esteja se perguntando, mas que tipo de justiça você está falando, pastor? Que tipo de justiça estamos falando? Nesse salmo, então, eu quero falar sobre dois tipos de justiça implícitos aqui nesse salmo, que constatamos que somente Deus pode nos conduzir a esses dois tipos de justiça. Em primeiro lugar, o primeiro tipo de justiça que somente Deus pode nos conduzir é o caminho da justificação, que a teologia chama de justificação. Acompanhe comigo o versículo 7,
Veja que dos versículos de 1 a 6, Davi faz uma oração e descreve a natureza ímpia, a natureza pecaminosa, o nosso coração perverso, e que Deus não compactua com isso. E aí no versículo 7 ele diz: eu, porém, pelo teu grande amor, entrei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. O que Davi está dizendo é que Deus não tolera iniquidade, versículo 4, e que os pecadores não vão ter lugar na presença santa. Pecador com Deus santo não há como espaço para isso. Versículo 5 ele fala isso, mas no 7 ele fala: eu, porém, todavia. Davi diz que ele, porém, entraria na presença do Senhor. De que forma ele entraria na presença do Senhor? Será que ele está sendo arrogante, dizendo: não, eu sou uma pessoa limpa, as pessoas são ímpias, mas eu vou entrar na presença do Senhor porque eu sou santo? Não, ele diz que ele vai entrar na presença do Senhor. Ele diz: eu, porém, pelo teu grande amor, ou pela tua benignidade, em outras versões vai dizer isso. Davi está dizendo que entraria não baseado, portanto, na sua retidão, bondade e justiça, mas através da grandeza do amor e benignidade de Deus. Amados irmãos e amigos, isso aponta para a verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Que diante de Deus, santo, puro, não há nenhum justo sequer. Todos estão separados da glória de Deus. Não há ninguém que possa se justificar perante Deus por causa de seus pecados. Não há. A Bíblia diz, Romanos capítulo 3, Paulo, nem o justo sequer, todos os pecados separados da glória de Deus. Em Romanos 6 ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Deus não compactua com o nosso pecado, com a nossa perversidade, com a nossa maldade e iniquidade, que todos os seres humanos foram infectados. Perante esse quadro que parece pessimista, somente em nossa confiança e temor a Deus poderemos ser colocados por Ele mesmo numa posição de justo. Isso é justificação. Não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, não naquilo que podemos fazer, mas naquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. O justo juiz, o Senhor, na obra de Jesus na cruz do Calvário. É mediante a nossa confiança no que Jesus fez que somos justificados e podemos entrar na presença de Deus. Paulo afirma que somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Por isso, eu convido você que está me ouvindo nessa breve reflexão a reconhecer esse pecado, esse mal interior, e que culmina em caminhos exteriores perversos e pecaminosos, e confiar no único justo, a única pessoa que pisou essa terra, que é perfeito, é justo, é reto. O nome dele se chama Jesus Cristo, homem. E é por isso que somente Jesus Cristo pode te justificar, pode me justificar perante a santidade de Deus, um Deus santo. Entregue sua vida, o seu coração, creia, se entregue, se renda ao Senhor Jesus. Mas o segundo tipo de justiça que somente Deus pode nos conduzir, então veja que a primeira justiça é como se fosse uma justiça jurídica, uma justiça de uma posição. A segunda justiça que Deus é capaz de nos conduzir, só Ele é capaz, é o caminho prático, da praxis, da retidão, da bondade. E o versículo 8, Davi vai dizer: conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho para que eu os siga. Davi ele está com medo, possivelmente, de praticar o mal e ser vencido por ele. Talvez, como eu disse, o inimigo não é só o inimigo externo, mas o inimigo é o seu próprio coração, a sua própria maldade.
que se Deus não fosse com ele, ele não poderia praticar o bem ou praticar a justiça. É por isso que nesse verso 8 que nós lemos, ele pede para que Deus remova os obstáculos, para que ele possa seguir nesse caminho de Deus, para que ele possa agradar a Deus, para que ele possa fazer coisas agradáveis a Deus. Quando olhamos então para o mundo ao nosso redor e olhamos para nós mesmos, o mundo pecaminoso, corrompido, o mundo injusto, a gente percebe que muitos dos nossos problemas que surgem no nosso cotidiano são decorrentes de escolhas comprometidas por esse pecado, escolhas equivocadas, caminhos equivocados, decisões perversas, decisões maldosas. E viver nesse mundo se torna então uma questão de sobrevivência, e muitos dilemas, dores e complexidades da vida apontam para essa selva que se tornou a vida. E nessa encruzilhada da vida, diante de decisões éticas, morais e até mesmo espirituais que precisamos tomar, a pergunta que não quer calar é: como eu posso trilhar o caminho certo? Se o que vemos diante de nós são densas florestas, não vemos o caminho e o que é certo, como fazer o certo, como escolher o caminho certo e tomar decisões corretas, bondosas. Precisamos, claro, de um guia experiente e que seja capaz de nos conduzir por esse caminho. É por isso, queridos e amados amigos, não podemos ser arrogantes achando que somos completamente capazes e que somos bons aos nossos próprios olhos. Devemos clamar e pedir uma vida justa, pedir e clamar para que o Deus Todo-Poderoso remova obstáculos internos do nosso coração e também externos na caminhada da vida, para que a gente possa tomar as decisões e que o Senhor, o Espírito, venha nos conduzir a uma vida reta, justa, santa diante de Deus. Não porque em nós há uma santidade intrínseca, mas porque o Senhor nos capacita pelo seu Espírito a trilhar um caminho santo e justo. É, portanto, somente na dependência de Deus, do Espírito de Deus, é que você vai conseguir ser reto de coração. Então essa segunda justiça é o caminho da retidão, é um caminho onde somos impelidos pelo próprio Espírito a fazer aquilo que agrada o próprio Espírito. É viver e andar no Espírito de Deus, fazendo a sua vontade. Encerro essa minha reflexão com uma ilustração. Certa vez, em um safari na África, um guia e um grupo de turistas começam a atravessar as densas florestas africanas. O guia, por conhecer bem o local, ele ia à frente daquele grupo, daquela comitiva, com um facão na mão e removendo todos os obstáculos e abrindo ali uma trilha. Porém, um dos turistas, muito perturbado por causa daquelas matas densas, ele questiona ao guia dizendo: para onde você está levando a gente? Eu não vejo uma saída, eu não vejo um caminho. Onde está o caminho? Nesse momento, o guia para de cortar ali a mata com seu facão, olha para trás, de uma maneira muito séria e irritada, ele diz ao homem, que estava muito inquieto: eu sou o caminho. Olhe para mim, me siga, porque eu sei o que eu estou fazendo. Essa ilustração nos aponta exatamente para as questões da nossa vida. Às vezes a gente fala assim: meu Deus, onde eu estou? O que está acontecendo? Olha esse problema na minha vida, olha essa situação na minha vida. Como é que eu vou tomar essa decisão? O que é importante para mim? Será que essa decisão é ética? Será que essa decisão é correta? Será que é isso que Deus quer para minha vida? Será que é isso onde está a minha felicidade? O que fazer? Onde está o caminho? E aí eu lembro da palavra de Jesus em João 14, versículo 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e que conduz à vida. É mais ou menos Jesus dizendo: olha, eu sou o guia nessas densas matas, olhe para mim. Então, diante de um mundo perdido e de nossos constantes pecados,
Somente o caminho da justiça do Filho de Deus pode te ajudar. Olhe para Ele, portanto, confia nele e siga Ele, Jesus Cristo. Ele conhece os dramas humanos por ter se tornado como um de nós. Sofreu como nós, como diz o autor aos Hebreus, e porque Ele padeceu e sofreu, Ele pode socorrer aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Somente Ele poderá remover os obstáculos e te conduzir por um caminho de justiça e de paz. Que você se renda ao Filho de Deus, para que Ele te conceda a justiça da justificação, que é interna, mas Ele te conduza também a um caminho reto de justiça, de santidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.